Graças a Deus, irmãos, nós vamos entrar agora na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aí sempre com o horário um pouco apertado, parece que não, mas voa, uma hora voa demais. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis, 2 Reis, né? 2 Reis, capítulo 4, do versículo 1 ao 7. Amém, irmãos? Vamos ler um pouquinho e vamos com o tema de hoje. Como vencer nos momentos difíceis. Como vencer nos momentos difíceis. Vencer quando tudo tá bom é tranquilidade. Mas como que nós vamos vencer nos momentos difíceis? Nós vamos falar algumas situações que fazem com que nós vençamos no momento difícil. Vamos lá, vamos ler aqui para tomar tempo. A mulher de um dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu servo temia ao Senhor. Agora os seus credores vêm levar os meus 2 filhos para serem servos. Respondeu Eliseu, que te hei de fazer? E diz o que tens em casa. Disse ela, tuas servas não têm nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse Eliseu, vai, pega emprestado, vasilha de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta sobre ti e seus filhos, deixa o azeite em todas aquelas vasilhas e põe à parte, e quando estiver cheia. Partiu dele, fechou a porta sobre si e sobre os teus filhos, ele trazia as vasilhas e ela as enchia. Cheias todas as vasilhas, ela e seus filhos trazem mais uma vasilha, mas eles lhe respondeu, não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Foi ela e fez saber o homem de Deus, ele disse, vai e vende o azeite e paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vive do resto. Irmãos, a situação dessa mulher, ela passou de um extremo terrível para mais complicado. Além de perder o marido, que era servo do Senhor, além de perder quem sustentava o lar, quem provia para o lar, eles tinham dívida. E as dívidas eram muito complicadas. E aí essa mulher, ela vai ao homem de Deus. E nós vamos falar sobre algumas situações que nos ajudam, porque momentos, já diz tudo, são momentos, eles passam. Sendo bom ou sendo ruim, vai passar. Se você está num momento bom, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde você passa por uma situação complicada. Se você está num momento difícil, você pode passar do momento difícil para o momento bom em breve. Mas o mais importante é como que nós devemos sair dessas situações complicadas. Primeiro passo, procura sair dessas situações com Deus. Como eu falei, você está numa situação difícil e com certeza essa situação ela vai passar. Nada é eterno, ela vai passar. Mas o principal de estar numa situação difícil é sair dela com Cristo. Tem muitas pessoas que ela sai da situação, mas não sai com Deus. Às vezes procuram um recurso fora, às vezes procuram outra situação que naquele momento vai ajudar, mas futuramente vai piorar a situação dela, que já era complicada. O primeiro ponto aqui é fazer que nem essa mulher fez no versículo 1. Ela foi ao homem de Deus. A Bíblia diz o quê? Que nós devemos levar as nossas dificuldades, as nossas situações complicadas aos santos. Nós não podemos ficar levando a nossa situação complicada para todo mundo. E essa mulher fez o certo. Segundo ponto interessante, no versículo 2, diz assim, respondeu-lhe, que te hei de fazer? Diz o que tens em casa. Disse ela, tua serva não tem, senão um pouco de azeite. E aqui traz uma lição boa para nós. Procura ter um depósito.
Meu irmão, minha irmã, aproveita nesse momento agora e tenha um depósito perante Deus. Parece que nós não se preparamos para os dias difíceis da vida. Nós achamos que sempre vai ser esse mar de rosa. Sempre vai ser tudo beleza. Essa mulher, com toda a dificuldade que ela tinha um pequeno depósito em casa para ser multiplicado. Ei, eu quero falar para você nessa noite que Deus só multiplica aquilo que você tem. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai multiplicar. Se você não tem, Deus não vai multiplicar. A situação nossa, ela tem a grande expectativa de melhorar. Mas enquanto está numa situação boa, guarde depósito, continue congregando, continue na igreja, continue sendo fiel, porque um dia se bater na sua vida alguma situação contrária, você tem depósito com Deus. Essa mulher tinha depósito com Deus e tinha depósito com o homem de Deus. Infelizmente, muitas pessoas, quando estão muito abençoadas, nem na igreja vão mais. Somem. Só aparecem na igreja quando estão rachados, quebrados. O terceiro ponto também que eu quero trazer, versículo 3, diz assim, diz ela, vai, pede emprestado vasilhas a todos seus vizinhos. Terceiro ponto, procure ser útil e ser agradável a todos. Irmãos, Deus, quando quer ajudar, Deus ele escolhe até um corvo para nos abençoar. Procure ser agradável com os seus vizinhos. Procure ser agradável com as pessoas que estão ao seu redor. Irmãos, se você soubesse o quanto é bom a gente ser agradável com as pessoas, mesmo as pessoas não sendo cristãos. Aqui não diz que essa mulher foi na casa só dos judeus, ou só dos cristãos, ou só daqueles que eram amigos do marido dela. Mandou ir atrás de todos os vizinhos. E aí eu paro e faço uma reflexão com você nessa noite. Será que se acontecesse alguma adversidade conosco, nós poderíamos ir na casa de todos os nossos vizinhos? Será que todos abririam a porta para nós? Então, nessa noite, procure ser agradável. O quarto, diz assim, vamos ler aqui o versículo de número 4. Depois entra, fecha a porta sobre ti e os seus filhos, e deita o azeite. O quarto ponto aqui é procura trazer a sua família para Cristo. Não adianta nada, meu irmão. Você está na igreja e sua família toda desviada. Você precisa trazer a sua família para Cristo. Você precisa trazer a sua família para esse milagre. Às vezes os milagres acontecem na vida de todo mundo e não acontecem na vida da sua família. Nós temos que se unir. Não se esqueça que o maior projeto de Deus é a palavra chamada família. E o profeta diz que ela e os filhos dela deveriam fechar a porta e ver o milagre de Deus. Quantas vezes a gente vê casamento sendo destruído porque a mulher quer viver no monte, o marido quer viver no monte, quer viver nas consagrações, quer viver no ciclo de oração, quer viver pregando a palavra de Deus e esquece do principal que é a família. Quantos divórcios nós não temos hoje dentro das igrejas? Quantas separações não tem? É muito complicado, irmãos, mas nós precisamos priorizar a nossa família. Essa mulher, ela não foi lá falar para o profeta dela. Ela foi falar que ela iria perder os filhos dela. Ela já perdeu o marido. Para Deus, Deus recolheu. E ia perder os filhos para ser escravos. Então essa mulher teve a atitude de levantar, opa, minha família não. E aí eu te pergunto, meu irmão, eu te pergunto, minha irmã, e a sua família? Você está perdendo ou está ganhando ela? Porque às vezes na igreja nós estamos ali dando risada, abraçamos os irmãos, ali é uma comunhão danada. E quando chegamos em casa? Por que será que o azeite não tem sido multiplicado dentro do nosso lar? Então procure envolver a tua família. O quinto, vamos lá, versículo 6.
Cheia todas as vasilhas, disse ao teu filho, traze mais. Mas ele respondeu que havia acabado as vasilhas. Então o azeite parou. Procure entender que Deus vai dar para você só o que é necessário para você resolver os seus problemas. Tem muita gente por aí que está ostentando, falando que Deus deu isso, deu aquilo, é uma ostentação só. Mas aqui a palavra do Senhor diz que Deus, ele parou o azeite. É só para aquilo que Deus determinou. É só para aquilo que tinha que fazer. Aquela mulher pediu para um problema que ela precisava resolver. E foi para aquilo que Deus mandou. Então, aprenda a entender quando Deus para o azeite. Ei, irmão, calma um pouquinho, se segura. Tem dia que nós não estamos com esse azeite todo na vida. Tem dia que nós não estamos pegando tanto fogo assim, não. Fique tranquilo. Tem hora que o azeite para mesmo. E se parou na minha vida, se parou na sua, pode ter certeza, um dia ele volta de novo. Não se desespere, mas aprenda a entender a vontade de Deus. E para completar, vamos ler aqui o versículo de número 7. Diz assim: foi ela e fez saber o homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite e paga a sua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Procure fazer com aquilo que Deus te dá o que é para ser feito. Tem muita gente que Deus dá para ela condições de sair da dívida, de sair da situação difícil. Interessante, ela faz outra dívida, mas não sai da dívida. Ele provoca outra situação, se enrosca. Às vezes Deus dá um dinheiro para ele pagar aquela dívida, resolver, ele vai e compra um carro novo. Às vezes Deus dá a solução para quitar a casa, ele vai e compra outro terreno. Aprenda a usar o dinheiro para aquilo que Deus deu. E não esqueça de ser fiel a Deus. Essa mulher voltou ao profeta, contou o que aconteceu, e o profeta falou, vai, vende, paga o que deve e vive do resto. Irmão, Deus, quando faz as coisas, faz com objetivo. É nós que muitas vezes Deus dá, a gente quer fazer de outro jeito. Se Deus deu para você pagar uma dívida, pague a dívida. Se Deus deu para você quitar uma dívida, quite a dívida. Faça como tem que ser feito. E Deus vai prosperar a tua vida. Que Deus abençoe a tua vida, meu irmão. Que Deus abençoe a tua vida, minha irmã. Que Deus abençoe as nossas vidas. Se você quiser nos ajudar nesse projeto, na nossa programação da rádio, ligue para nós, 11 97126 7548. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.